Algo que a gente ama é essa mesa de café da manhã, né? Amiga, você andando na rua, já comentaram sobre essa mesa com você? Sim. O que comer? Vocês não vão comer? Lá eu falo, a gente come. A gente come. No final, a gente acaba com essa mesa. Durante o programa, a gente vai segurando a nossa vontade, né, gente? Porque tá tão linda, né? Tá lindo demais, né? Mas a gente tá na Semana da Criança, ainda pensando um pouco na alimentação dos pequenos. E às vezes, para inserir o alimento é difícil, né, amiga? Um brócolis, Minhas um giló. amigas falam pra mim, Mari, como é difícil, meu filho não come nada, o que eu faço? É difícil. Então a Renata, do Hortifruti, Renata Sempre trazendo muita coisa boa. Ela tá ao vivo para falar com a gente, amiga. Que legal. Vamos entender um pouquinho isso, como faz então, Renata? Colocar essa alimentação saudável nas crianças? Dá um bom dia, Tudo bom bom, dia. Renata? Bom dia. É isso mesmo, Lucas. Primeiro, bom dia para você e para a Mari, para o pessoal de casa. A gente precisa ensinar as crianças a se alimentarem bem desde que a gente começa a oferecer alimentos para elas, né? E isso vai facilitar, primeiro, a vida dos pais, né? Porque é muito angustiante quando a gente tem criança em casa que não come bem. E é o melhor caminho para a gente conseguir que a criança receba todos os nutrientes que ela precisa para crescer bem e se desenvolver de forma saudável, né? E aí eu trago aqui algumas sugestões, né? Para as famílias aí em casa, pensando, né, em outubro, Dia das Crianças, a gente precisa investir um pouquinho mais na alimentação delas. Primeira coisa é dar o exemplo. Então, nós precisamos que os adultos da casa, os irmãos mais velhos, sejam exemplo, todos os familiares, né? Comam bem, se alimentem de forma saudável, porque aí a gente ensina a criança desde pequenininha, né, ao ambiente alimentar mais saudável. Ela vê as pessoas consumindo frutas, legumes e verduras com constância, não é de vez em quando, né, é na rotina, e ela aprende a gostar desses alimentos. Ela aprende a consumir carne, que às vezes é um desafio para as crianças, porque é um alimento um pouco mais fibroso, né, as crianças pequenas às vezes estranham um pouquinho isso. Então, primeira dica é exemplo. Antes mesmo da criança começar a se alimentar, quem tem bebê em casa já deve cuidar da própria alimentação, porque aí isso já está bem estabelecido e a criança vai aprender a comer melhor. A segunda dica é a gente não se desesperar, né? A gente precisa dar tempo para a criança aprender a gostar dos alimentos. Então, a gente oferece aos poucos, a gente não força a criança a comer, a gente não negocia, sabe, Lucas e Mari, aquela conversa, se comer tudo ganha uma sobremesa. A gente, às vezes, ensina isso desde pequeno para a criança. E aí, a gente já está formando um hábito alimentar em que uma parte da comida é uma penitência que a gente tem que pagar para receber depois uma parte mais gostosa, que é às vezes um doce, né? Muitas vezes um doce. Então, não, vamos incentivar, coloca no prato, prepara sempre, come junto com a criança, né? Não distrai a criança na hora de comer, colocando telas, né, na frente. Então, hora de assistir, hora de comer, e trazendo, né, esses elementos para o ambiente gostoso. Então, vamos deixar a criança brincar com a fruta, vamos deixar pegar a fruta inteira e depois a gente oferece ela em pedaço, ela amassadinha, né? Para a criança ir sentindo na mãozinha, para tendo o tato como um estímulo para essa alimentação, né? Então, isso ajuda muito a criança a comer bem. E a minha terceira e não menos importante dica é a gente evitar oferecer alimentos que a gente não quer que a criança consuma com frequência. Então, eu brinco que assim, criança não vai no mercado comprar nada, né? Os pais aqui normalmente vão. Então, se a gente não quer acostumar a criança com um determinado hábito alimentar, a gente não pode ter esses alimentos em casa, pelo menos não com tanta frequência, né? Porque a criança vai se acostumar. Eu brinco que assim, ninguém precisa ensinar a criança a gostar de brigadeiro, porque é natural, todo mundo vai gostar. Então, a gente não oferece para criança muito novinha, a gente espera um pouquinho mais, de preferência até os 2 anos, ali a gente não oferece esse tipo de coisa. Porque aí a gente vai definindo o que a gente quer que a criança coma, né? O que a gente quer que seja aquele hábito alimentar. Quanto mais cedo a gente faz isso, melhor. A base da nossa alimentação, não importa se a gente é adulto, se a gente é criança, tem que ser verdura, legume, fruta, né? Alimentos mais naturais. E ensinar as crianças logo lá no início da introdução alimentar faz muita diferença. Eu brinco muito que é um investimento pela paz da família, porque a criança aprende a comer bem e dá menos trabalho para se alimentar conforme ela vai crescendo. E essas são as minhas dicas aí para a gente ajudar, né, na alimentação das crianças e incentivar que as crianças se alimentem melhor. Como consequência, a gente também acaba se alimentando melhor e a família toda fica mais saudável. E agradeço aqui o espaço. Até uma próxima.
Ai, que linda, Renata, né? Sempre dando dicas ótimas. Importante, né? Eu falo que a criança é o que a gente come. Pelo menos em casa, se eu sempre ofereci para eles desde bebezinho, colocava na boca, eles achavam amargo, colocava de novo e insistia. Engraçado, né? Todo assunto que a gente acabou abordando sobre as crianças sempre tem muito a ver com a postura dos pais, o exemplo dos pais, certeza. em relação ao uso da internet também. Então é algo para se refletir, né? Com certeza. Às vezes a criança só está espelhando aquilo que ela vê. No Dia das Crianças mesmo, minha promessa foi não vou pôr a mão no celular. Eu cumpri. Ah, parabéns, Ficou quietinho amiga. lá, eu fiquei com eles. Eu vi que você não postou nada mesmo. Nada. Fez certinho mesmo, né, amiga? O dia era deles. Ah, que bom, parabéns. Bom, Minha Hora Oba, que a gente ama tanto, ou seja, delícia. promoções para você curtir. Coloca para mim, por favor, Vitinho. Olha só, então, pré-Black Friday, viu? Nossa, que vai ter maravilha. também promoção lá. Então, economize bastante também. Picanha bovina, atenção, gente, de R$ 89,99 por R$ 69,99. Tá muito Olha. bom, 69,99. Não, e a qualidade do Oba, viu? Que é incrível delícia. também. Salmão. Gente, uma mulher ontem lá, porque eu fui no Oba ontem, ela tava levando um carrinho cheio de salmão. Achei que ela fosse dona de restaurante. E eu descobri que não era. Ela tava aproveitando. Ai, que R$ 79,99 com a qualidade Oba. Castanha do Pará sem casca, gente. R$ 19,99, 250 gramas. A gente tem também o kiwi delicioso, que é o kiwi que a gente usa aqui no programa para mesa. Uma delícia, esse Sangold, gente. R$ 14,99, vem 4, viu? Uma delícia, tá? Maçã gala também importada, R$ 7,99. Chique, hein? Nossa, muito bom. Chique demais. Aí tem o lombo de bacalhau também, delicioso, R$ 129,90. Tem bastante hoje. Vinho português, R$ Vinhozinho. 44,99. Aí tem o branco, o rosé, o tinto, amiga. Nossa, eu tô gostando tanto de vinho. Ai, ultimamente. tá ficando chique, né, gente? A gente envelhece e fica chique. Olha o Azeite premium extra também, delicioso. Esse azeite é chique demais. R$ 39,99. Para você, então, Minha Hora Oba, aproveitem bastante.